Boa noite, nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia, trazendo hoje o técnico de futebol José Ribamar Pinheiro de Almeida, 57 anos de vida, pelo menos 40 de futebol. Ribamar, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, uma satisfação grande estar aqui nesse canal de televisão pela primeira vez. Fui recepcionado por você, um amigo de longas datas e um conhecedor de futebol. É uma honra e uma satisfação. E estou à sua disposição, espero que a gente tenha um bom papo. Ribamar, eu falei que você tem pelo menos 40 anos de futebol, né? A gente estava conversando e você disse que começou a jogar em 64, lá em Chapuri ainda. Como é que foi esse começo? Você jogava o quê? De quê? Jogava mesmo ou enganava, enfim? Não, a gente jogava legal. Inclusive o Bruno jogava no meu time, o Hélio Fiesca. Bruno Coro Velho. Bruno Coro Velho de Brasileia com o Hélio Fiesca. Eles vinham jogar em Chapuri. O Chapuri nesse tempo era o centro de futebol do Acre. E Hélio Fiesca, Bruno, o Bebé. Esse pessoal que ia de fora para lá, o Toninho, é pai do Gil, né, tio dos dois irmãos de Dinley, jogava conosco lá. E lá em Chapuri tinha o Mário Mota, tinha o Bistênio, o Zé Bistênio, aí tinha o Curica, tinha o Afonso Zario, pai do Pingo. Era um futebol muito animado, muito bom. E foi lá que eu comecei, por volta de 64, fui campeão pelo Santiago. Jogava de quê? Era zagueiro. Jogava de zagueiro, lateral direito e zagueiro. Espanador. Jogava, dava uns bicudos pra cima, mas jogava bem, só que era... Aí você tinha quantos anos nessa época? 16, 17 anos, já era titular. No time principal lá, né? Isso. Nós tínhamos time de juniores, mas o juniores chamava de... Juvenil? Não, tinha outro nome, segunda. Na segunda eu era goleiro. Porque você era goleiro, né? Eles não deixavam o pessoal da primeira jogar no segundo, mesmo que tivesse idade, mas eu jogava de goleiro. Ah, tá. E aí como é que... Você veio pra cá, pra Rio Branco, quando é que você veio? Veio jogando ainda? Não, por volta de 69, por aí, eu estava no colégio lá, terminando o ginásio, e num jogo de futebol beneficente, eu estourei meu menisco do joelho direito. E hoje, isso não é muito difícil, mas naquele tempo era muito difícil, no Brasil todo, alguém se recuperar de menisco estourado. E lá em Chapuri, muito menos. Eu ainda estive aqui em Rio Branco, Campo Pereira com Alice Santos, fizeram um tratamento em mim, tiraram a água, segundo eles, uma água do joelho, nunca vi nem falar nisso. E depois engessaram meu joelho, que até atrofiou o joelho. Mas era o recurso que tinha, mas eu não retornei mais a jogar. Isso quando você já tinha vindo? Não, isso eu vim fazer isso aqui. Só fazer. Vim só fazer isso aqui. Meu clube mandou, o Santiago, na época, eu vim fazer. E o recurso era muito pequeno, não tinha praticamente recurso nenhum. Aí no pronto-socorro, o Alice Santos e o Campo Pereira, que fizeram um trabalho lá de tirar água do joelho, depois engessaram a minha perna. Mas fora disso, não fizeram mais nada e a minha perna atrofiou, eu tive dificuldade para recuperar depois. Quem era o grande rival do Santiago lá? O Brasília e América, eram três times. O Campos e o Alice Santos deviam ser não, torcedores do outro time. Não, eles não conheciam, eles queriam ajudar, porque claro, você sabe como é o esporte. Quando você chega, se você é do esporte, você já tem amigo mesmo que não conhecia essa pessoa. Eu tive muito exemplo disso, por exemplo, quando eu apitava para valer, já depois adiantando um pouco, que você viajar, chegar na cidade sozinho, mas daí que passava 10 minutos que dava um telefonema para alguém, já estava cercado de amigos. Aí como foi essa transição de zagueiro para árbitro de futebol? Você veio fazer um tratamento? Isso, eu vim fazer o tratamento, mas não progrediu. Eu continuei em Chapuri, naturalmente, trabalhando, estudando. E quem mexe com futebol não para, não é? Você sabe que essa cachaça é muito forte, esse vício. Daí eu continuei, não tinha outra forma de participar, eu comecei a apitar. E um dia me vi apitando lá em Chapuri. Me vi apitando uma partida e me senti apitando bem, assim, me senti muita vontade apitando. Até me surpreendi, eu sempre chegava primeiro nos lances de área, e apitava os impedimentos, que os bandeirinhos tinham dificuldade, eu já estava apitando impedimento, já estava na outra área. E me achei melhor juiz do que jogador, na verdade. Isso sem fazer curso nenhum? Não, sem fazer curso nenhum, só por intuição, e ver o pessoal apitar, alguém daqui ia lá apitar, quando o Alberto Pereira, às vezes o Wagner Cardoso foi apitar lá, eu vi apitar. E o pessoal da casa também apitava, porque nós tínhamos um campeonato forte lá, e o pessoal de lá também apitava. Eu via o pessoal apitar. E parece que a minha aptidão no esporte era mesmo apitar futebol. E eu me dei bem apitando futebol depois, mas lá em Chapuri, eu apitei e fui também presidente da liga uns tempos. Lá que eu comecei a treinar futebol também. Daí vim para Rio Branco. Para Rio Branco, tocar a vida aqui. Quando cheguei aqui, tinha alguns amigos que eu tinha feito lá. Uma da Alberto Pereira, que era o maior juiz da época aqui do Acre, era o melhor juiz. Tinha o professor João Firmo, não sei se chegou a conhecer, um professor do Colégio Acreano. Um excelente rapaz, excelente pessoa. E tinha me visto apitar lá, e tinha gostado muito. Eu cheguei aqui, foram pessoas que faziam parte do círculo de amizade que eu frequentava, que era no Bosque, ali na Casa Santa Rita, que tinha o coqueiro onde jogava o dominó lá. Certo. Então, o Alberto Pereira, o João Firmo, o Zezé Gouveia, e muitas outras pessoas que militavam no futebol, frequentavam ali. E dali me levaram para o futebol. Começaram a me incentivar e eu
Fui pro Sabiam futebol. que você apitava lá em Já Chapuri? tinha visto eu apitar lá e tal, o Adalberto Pereira tinha visto, o João Firmo tinha visto, e o Adalberto era o juiz famoso da época aqui. Certo. Aí queria me levar sem custo, disse que eu fazia um teste apitando no treino do Rio Branco, aí eu não quis. Quando foi por volta de 71, no início de 71, o Iseto, naquele tempo que mandava em tudo, assumiu a federação. Não foi como intervenção, não. O Major Werther, ele assumiu não como intervenção, assumiu porque a pedido do professor Eli, do Campo Pereira, de outras pessoas que pediram. Era um desportista que... Era um esportista, eu gostava muito, e assumiu a federação. Aí o Major Werther, que era o comandante da 4ª Companhia, assumiu como presidente. O Capitão Maia... 71. Em 71. O Capitão Maia, que era criando de Chapuri, inclusive, era o vice-presidente. Aí o Tenente Santos, um tenente magrinho, um moreno, carioca, que jogava muito futebol de salão, era o diretor tesoureiro. Aí o Sargento Assis, que era treinador de futebol, assumiu o departamento técnico, e o Tenente Jaes era o diretor de árbitro. E daí eles instituíram o curso de arbitragem, né? Instalaram o curso. O professor Elia Mansur, já presidente do Juventus na época, foi o instrutor. E outras pessoas como Fusarca e o doutor Parigô e outras pessoas fizeram palestra lá de algumas áreas que faz parte da arbitragem. Daí eu comecei a apitar. Em 71. Fez o curso e já passou para o quadro da federação? Já. Era FAD, né? Federação Acadêmica de Era Esportes. FAD, Federação Acadêmica de Esporte. Inclusive a sede era lá mesmo no estádio, onde hoje são aquelas farmácias logo da entrada ali, onde é o vídeo, o cassete ali, o Oscar Vídeo. Ali era a federação. E dali eu já comecei a apitar. O primeiro jogo que eu apitei foi Atlético Acreano e Andirá, ainda no campo lá do lado do Aeroporto Velho ali. Eu com o Getúlio na bandeirinha, e o Paulo, me lembro o nome do Paulo agora. Era onde ficava o campo do Atlético. O campo do Atlético era exatamente ali onde hoje é a Via Chico Mendes, entre o aeroporto e ali o Triângulo ali. Certo. Era o campo do Atlético. Ali foi a minha primeira partida, apitei ali um Atlético e Andirá, um aniversário do Atlético. Então? Fui, apitei com o Getúlio bem do Rio Branco, também era do curso, e ele foi meu bandeirinha, minha primeira bandeirinha foi ele. Ah, foi, né? É. Depois recebemos lá um trocado, vimos aqui na lanchonete, aqui embaixo do Rio Branco, nesse tempo era o auge daqui, era o ponte daqui. Aí fomos gastar o dia lá tomando cerveja. Era um bom dinheiro? Era melhor que hoje? Enfim, qual é a comparação? Não, aí já na federação era melhor. Já na federação para valer depois era bem melhor, porque o futebol naquele tempo era muito motivado, você não tinha televisão, não tinha muitas opções de lazer, e o futebol era muito atraente. Então, jogos como Independência Juventus, Atlético e Juventus, o maior classe daqui era Juventus e Atlético, que era a maior rivalidade do momento, e depois Independência e Juventus por causa da 4ª partida. Isso tornou-se uma rivalidade muito grande, e o estádio enchia. O Rio Branco era rival do Juventus e tal, mas não enchia porque o Rio Branco nunca teve torcida. O Rio Branco teve mais torcida hoje do que naquele tempo. E a gente ganhava um percentual sobre a renda, que quando eu terminei de apitar já estava em torno de 10% da renda. Então uma renda que desse hoje 10 mil reais, e naquele tempo dava 10 mil reais brincando, você levava 1.000. Essa é um percentual. E você ganhava um percentual sobre a renda, para o trio. Aí, por exemplo, se desse 10 mil reais de renda, que hoje é quase impossível você falar de uma renda de 10 mil reais, mas naquele tempo não era, porque o estádio lotava mesmo. 10% da população ia para os jogos, né? E inclusive era famoso que a empresa do Axis julgava a maior empresa do Brasil porque botava 10% da população da cidade dentro do estádio. Entendia que botava. Às vezes botava, em alguns clássicos, né, botava mesmo. E aí eu ganhava um percentual da renda, 10%, ficava com a metade e os bandeirinhos com a outra metade. Então, dava dinheiro, fazia uma feira. E aí você já passou a ser numa gradação número 1, número 2, número 3? Tinha o Wagner Cardoso, e modestamente, eu logo no primeiro ano já fui considerado o melhor. Acho que tem a revelação da arbitragem local. E sendo que tinha o Wagner, que já era um juiz que fez o curso comigo, mas já era juiz antigo, já tinha um tempo de árbitro. Moreira Gadelha Neto? Não, Moreira veio depois. Nesse grupo aí era o Wagner. O Adalberto Pereira já tinha saído. O Adalberto Pereira, infelizmente, faleceu nesse ano. Não cheguei a trabalhar com ele. Ele faleceu, tipo assim, em janeiro, fevereiro desse ano, de 71. Certo. Acho que em abril, por aí, que ele faleceu. Não me lembro direito, acho que foi 21 de abril que ele faleceu. Então, a gente era um grupo bem forte. Tinha o Wagner Cardoso, tinha o Barbadinho, que ainda era bem jovem, tinha o Marisa Araújo, que era um juiz militar, que era gaúcho e estava aqui nessa época. Tinha o Júlio Dazigur, que era um bom juiz. O Júlio foi árbitro, era árbitro do meu grupo, se bem que um pouco gordo, mas era um juiz de prestígio, ele tinha muito prestígio, o Júlio. Corria pouco e tal, mas tinha prestígio e apitava bem. Já sabia correr em diagonal naquele tempo? Ele já sabia. O Júlio ele era forte mesmo, ele sempre foi forte, e indicava um pouco ele, mas ele apitava muito bem, o Júlio. Inclusive ele se dava bem comigo, quando ele ia apitar, que eu era bandeira dele, a gente passava o dia junto e tal, ia pra casa dele. Era uma coisa boa, ia ser uma festa. O grupo era bem. Ribamar, conta-se que você, quando era árbitro, costumava tratar os jogadores com muita ironia, assim, quando alguém reclamava. Tem uma história tua que dizem que alguém disse, juiz, olha o tempo, e se referindo ao fim da partida, e você teria olhado para cima e disse, a luta é bonita, uma história assim. Olha, você usa bastante, todo tipo de psicologia para dirigir uma partida de futebol. Os jogos são bolitas para apitar.
O que nós não temos bons hoje são árbitros, mas os jogos são bons de apitar, porque hoje a disciplina prevalece. Você não vê mais um agarrão, você não vê ninguém soquear ninguém, cotovelar em ninguém, carrinho em ninguém, matar ninguém, você não vê nada disso. Ninguém correr atrás de outro, uma partida acabar no pau. E naquele tempo tinha muito isso, porque a rivalidade era muito grande. E tinha. Então você tinha que usar algumas táticas para conduzir bem o jogo. Amainar. E depois que eu já estava dominando bem as 4 linhas e tudo, eu já tinha essa facilidade às vezes, de evitar me indispor com o atleta. Ele vinha pedir tempo, depois pedir outra coisa, eu já dizia, o tempo tá bom, vai chover não, fica tranquilo. Teve até um lance que eu ia apitar Macapá e Moto de Rondônia, e o João de Deus, o zagueiro do Amapá, tinha 37 anos, ele, 37, 39 anos, já era bem idoso ele, mas era um ótimo jogador. Aí a luz tinha apagado um pouco antes, tinha caído a energia. E quando voltou, era mercúrio, demorava a acender o refletor. E quando eu chamei para começar o jogo, ele disse, senhor, esse poste aqui não tá bom não, só tem uma ou duas apagadas. Ele disse, João, não sou engenheiro não, bicho, eu fui chamado para apitar o jogo só. Quer dizer, aí o cara cai, né, ele fica sem graça, e daí não insiste em falar contigo nem te atrapalhar. Ele vê que você está tranquilo, você está levando o jogo numa boa. Está dominando a situação. Está dominando a situação, melhor do que você ir com arrogância, partir para cima do cara. Mas eu fiz muito isso também fui muito para cima, dei cotovelada, dei empurrão, gritei muito, porque é melhor do que botar para fora. Tem uma história que diz que o Adalberto Pereira, né, apitava com uma arma, uma faca ou um revólver, é verdade isso? Tinha uma lenda, mas eu não cheguei a trabalhar com o Adalberto, então eu não tenho certeza disso. Mas existia essa conversa. Mas tinha uma lenda que ele apitava com um revólver. Eu acho que no meu tempo já era difícil apitar, imagina no tempo do Adalberto, que era uns anos antes. Porque tinha o Gás, que era um time dos militares, queriam mandar em tudo, ele devia invadir o campo e tal, ele tinha que estar bem protegido mesmo. Tinha lances muito interessantes assim. Uma vez eu fui quase agredido pelo Valdir, que hoje é meu amigo, mas na época ele ficou. Eu te pergunto aí sobre agressão. Esse tempo inteiro você chegou a ser agredido? Houve essa ameaça do Valdir só. Eu apitei. Foram Como é três jogos. Por que o Valdir de repente. É porque a tensão do jogo é muito grande. Era uma decisão. Rio Branco e Juventus, que era na época o maior clássico daqui. A maior torcida daqui, o maior clássico daqui era Juventus e Rio Branco. Juventus e Atlético. E eu apitei os 3 jogos da decisão. Apitei o primeiro, apitei o segundo, e no terceiro já estava tenso o ambiente. Que ano isso? E isso acho que 76 por aí. 76. Acho que 76. Era o melhor de 3? O melhor de 3 da final do campeonato. Primeira partida? Primeiro apitei. A segunda apitei de novo. Era o melhor juiz, que apitava tudo era eu. Alguém venceu uma, alguém venceu outra? Eu acho que empatou tudo. Se eu não me lembro bem, acho que empataram as partidas todas. E aí foi para Aí eu apitei a primeira, apitei a segunda e de novo na terceira eu fui escalado de novo. Em modéstia parte, naquele tempo eu apitava tudo. Agora não sei se você era o melhor ou só tinha você. Ou se só tinha eu, não, mas tinha o Wagner, tinha o Marisa, tinha o Júlio, tinha muita gente boa. Mas eu tive muita sorte para apitar futebol. Tinha uma aptidão muito boa de apitar. Pois bem, você estava falando da agressão. Da agressão. Então o Valdir, o clima estava muito tenso, né? Aí o Valdir entrou de impedimento e eu apitei. No lance seguinte, o Valdir entrou de impedimento e eu apitei. Quando foi lá pelo terceiro, quarto impedimento do Valdir, ele veio para cima de mim. Aí eu bronquei, ele chegou para fora e me dava um cacete. Eu dei para fora. Eu era um juiz atrevido mesmo, era muito atrevido. Sempre eu testava o jogador. Certo. Quer pôr para fora, põe, mas tu sai, dava um cartão. Aí quando eu dei o cartão do Valdir, ele veio para cima, só que ele não bateu. Ele veio para cima, e eu que fiquei batendo nele. Empurrei ele assim, cortei minha mão no cartão. Mas ele não chegou a me agredir fisicamente, não. Aí, nessa situação, o árbitro tinha alguma punição? Era julgado? Não, o árbitro não. O árbitro de futebol nunca foi julgado nada, não. Naquele tempo, a arbitragem era autônoma. O tenente Jaes, que era o diretor. Nesse tempo já não era mais o tenente Jaes, já era outro diretor. Mas a arbitragem era muito autônoma, como ainda é hoje em dia. Hoje em dia caiu um pouco no tribunal. Pelo Código Novo, o juiz não é mais absoluto como era antes. Certo. Se você tiver uma prova boa, você já equipara com a súmula e já pode até ser absolvido. Nisso, Ribamar, tem muita diferença entre a arbitragem do seu tempo e a atual? Tem diferença do ponto de vista do jogo, né? O jogo naquele tempo era mais técnico e era mais volumoso o jogo, tinha um volume de jogo maior. E os atletas eram mais assim, atrevidos. Vamos dizer, havia mais agressão física, era um jogo mais corrido, né? Mais disputado, havia mais rivalidade entre os clubes, que hoje em dia quase não tem rivalidade entre os clubes, especialmente entre atletas. Certo. Você apitar um jogo de Juventus e Rio Branco, dentro do campo era absolutamente quase impossível se apitar, porque o jogo era muito era muita rivalidade, muita briga. Já hoje em dia não tem isso, facilita muito. Naquele tempo havia... Jogador, eu não sou desse partidário do pessoal que diz que o futebol naquele tempo era melhor. Certo. Tinha grandes jogadores, mas o trabalho técnico e físico dele não era tão bom quanto o de hoje. Então eles produziam tecnicamente bem, como o caso de Dadão, Emilson, Carlinhos, Mariceudo e outros, mas fisicamente não eram tão bem assim. Então eles se irritavam facilmente. E isso criava um clima ruim dentro do jogo, tanto para eles, com os adversários, como para a arbitragem também.
E a arbitragem progrediu muito no Brasil todo. Antigamente era muito centralizado no Rio de Janeiro, em São Paulo. Hoje em dia já há uma abertura muito grande para outros estados participarem da arbitragem. E aqui também. Antigamente você tinha a arbitragem centralizada em mim e no Wagner, por exemplo, e hoje você tem uma série de árbitros, embora não apitem nada, mas estão apitando. Todo jogo você vê que é diversificado, apita um, apita outro. Tem oportunidade, até com esse negócio aí de sorteio, você pode variar bastante de árbitro, de jogo para jogo, mudar os árbitros. Legal, Dalmar. Olha só, vou te pedir licença um pouquinho para a gente fazer um intervalo, mas não vai demorar não. Ideias da Aldeia, volta já. Voltamos com Ideias da Aldeia desta noite, trazendo hoje o ex-árbitro e técnico de futebol, José Ribamar Pinheiro de Almeida. Bom, eu queria falar agora sobre a tua condição atual de técnico. Como é que foi essa transição? Como é que você passou de árbitro para técnico? Você fez algum curso, se preparou? Alguém te convidou, assim, só pela sua condição de estar muito tempo no futebol? Como é que foi isso? Primeiro eu parei de apitar em 93, com 23 anos de atividade. E fui para a difusora comentar a arbitragem. Em seguida passei a comentar a parte técnica também. E em seguida fui dirigir futebol feminino. E aí eu fui para o Rio Branco, a gente pegou o Primavera e me colocou no Rio Branco. E fomos tricampeões de campo e de salão também. E fizemos um campeonato brasileiro em Goiânia, em 98, com o Rio Branco. Fomos bem lá, o pessoal gostou muito, a Dunga foi pré-convocada para a seleção brasileira. Enfim, fizemos um trabalho bom. E aí isso parece que chamou a atenção dos clubes. E um belo dia fui a Porto Velho comentar uma partida do Rio Branco, em Porto Velho. E o Rio Branco, o nome do Independência, né, pela Taça Brasil. Independência perdeu e ali mesmo eu fui convidado para dirigir o Independência. E aí foi uma surpresa para mim e uma grande satisfação, evidentemente. E a partir daí eu passei a dirigir futebol profissional. Foi uma coisa boa, eu já tinha uma bagagem, né? Em Chapuri eu falei que eu fui presidente eu pintei em Chapuri. Fui presidente da Liga de Chapuri, treinei time em Chapuri. A seleção de Chapuri eu treinava, a seleção do colégio eu também treinava. Sempre tive facilidade também para essa parte. E, entendeu, o feminino, fiz sucesso no feminino. Daí fui para a Independência e, modéstia à parte, tivemos grande sucesso em 99 e 2000, quando fomos vice. A gente sabe que no Brasil o serviço não é lá muita coisa, mas eu já tive a oportunidade de falar isso para você, que a avaliação que a gente faz não é bem essa é a avaliação de torcedor. Nós fomos, por exemplo, vice-campeão em 99, quando era para ter sido campeão. Se houvesse lógica no futebol, nós teríamos sido campeão, mas campeão foi o Vasco. Mas em 2000 nós fomos... 99 nós fomos vice com o Vasco campeão. Certo. E aí, em 2000 nós fomos vice de novo com o Rio Branco campeão. Só que o Vasco em 2000 sumiu, foi o último lugar. Quer dizer, então a gente manteve o nosso padrão. Isso eu acho importante. A tua produção continuou crescendo e produzindo. Já o outro não. Quer dizer, ele teve um estágio bom e desapareceu naquele momento. E nós não, mantivemos o nosso padrão e crescemos nisso. Aí em 2001 fomos no terceiro lugar. Não chegamos a disputar o título, nós fomos no terceiro lugar, no cômputo geral do campeonato. Enfim, foi fácil passar para treinador, em virtude de Deus, sou uma pessoa que mexe com futebol desde criança e já fiz alguns trabalhos por aí. Você que tem tanto tempo dentro do futebol acreano, principalmente, viveu assim, esses últimos 40 anos dentro do futebol, fazendo uma coisa ou outra, eu queria que você pudesse fazer uma comparação entre o futebol do passado e do presente. Você falou na primeira parte sobre a diferença de comportamento. Certo. Os jogadores eram mais agressivos porque jogavam com mais vontade de vencer, quando eram amadores, enfim. Mas há uma tese corrente e recorrente que o futebol antigo era mais bonito, mais técnico, tínhamos mais craques. Você acha que isso procede? Não, acho que procede não. Em tese, talvez, mas na prática eu acho que não. É que nós tínhamos Dadão, nós tínhamos Mariceu, nós tínhamos Curica, nós tínhamos o seu Emilson, de alto nível o Carlinho, né, o Carlinho Bonamigo. São baita jogadores, jogavam qualquer time do Brasil hoje, se eles estivessem jogando.
O problema que mudou muito foi o trabalho físico e técnico, que evoluiu muito, que hoje você não diferencia quase um pé de pau de um craque. Primeiro que o craque não pode fazer brincadeira hoje e o pé de pau também não deixa, que não dá tempo. Quando ele pensa em parar uma jogada, o outro já levou a bola. E o futebol ficou muito mais corrido, muito mais disputado. Antigamente havia muita rivalidade, em virtude das equipes serem muito parelhas, equipe grande, Juventus, Independência, Atlético e Rio Branco eram parelhos, os outros eram bem lá embaixo. E havia muita torcida em virtude de outros 500, não da parte técnica. Do nível técnico. Não era por isso, era pela falta de opção de lazer, essa coisa toda, e também o outro pessoal que vivia naquele tempo, que não eram nós, eram nossos pais, que tinham outra vontade, outras coisas, e o futebol. Evidente que hoje não temos o Dadão, não temos o Carlinhos, não temos o Emilson, mas tem outros bons jogadores também. O que mudou no futebol foi o trabalho físico e o trabalho técnico, que hoje é muito maior. Eu convivi com o Juventus no primeiro Copão da Amazônia, vou contar aqui isso aqui rapidamente, e eu estava no mesmo alojamento que o Juventus estava. Eu posso te garantir, infelizmente. Que ano isso? Isso em 76, do primeiro Copão da Amazônia. 76. 76 ou 75, foi 76, né? Primeiro Copão da Amazônia em Porto Velho. Acho que foi 75. Eu dormi no mesmo apartamento que o Juventus ficou. Foi num alojamento grande, a gente ficou junto. E você estava como árbitro? Eu como árbitro, eu e o Tadeu, um juiz que tinha aqui da 4 Companhia. E ficamos no mesmo alojamento do Juventus. Falta de estrutura da cidade, então a gente ficou junto lá. Também não apitava time daqui, não tinha problema. O Dadão e o Nego Massu, que infelizmente já faleceu, o treinador o Tinoco também já faleceu, o Dadão e o Nego não faziam um treino. Não treinavam nenhuma vez. Não treinavam? Durante o dia, não treinavam. O Juventus daí ia treinar de manhã, às vezes ia treinar de manhã, mas o Dadão e o Nego não iam. Na hora do jogo, assim, nós estávamos dentro do estádio, o galpão que a gente estava era dentro do estádio. Aí o Juventus já estava pronto para entrar, o Dadão acordava, o Nego acordava, não penteava nem o cabelo, estava a camisa e jogar. Quer dizer, essa era a mentalidade da época. Certo. É claro que o Dadão, com a técnica que tinha, com as virtudes todas que ele tinha para ser o maior jogador até do Brasil, mas se fosse trabalhado fisicamente, fosse trabalhado tecnicamente, mas ele não era trabalhado. Ele aprendia virtudes e jogava. É fácil ele se irritar, era fácil ele se desesperar dentro do jogo, né? Porque o nível dele é tão alto e ele queria desenvolver aquilo, não podia, porque ele não tinha condicionamento físico adequado. Só para dar um exemplo, o Antônio Maria estava com umas cartucheirinhas assim, o Antônio Maria era um craque também, né, do Juventus. E eu disse assim, o Antônio Maria estava gordinho. Ele disse, não, mas pelo tipo de jogo que a gente joga, e toque de bola, não precisa física. Quer dizer, essa era a mentalidade que diferenciava, ou diferencia bem o futebol daquele tempo para hoje. Do ponto de vista da torcida, da plateia, do interesse do público, você acha que é possível nos próximos anos voltar a ter, não digo aquele nível de interesse de antigamente dos anos 70, mas pelo menos melhorar, porque o campeonato de futebol local, o nosso campeonato acreano, dá pouquíssimo público, né? Acho difícil voltar porque isso é no Brasil todo. Você vê, eu estou lá em casa assistindo na Sky, jogo do Brasil todo e do mundo todo. Aí eu boto aí vai entrar Botafogo e Flamengo, Botafogo e São Paulo, eu boto na Globo e estou assistindo para São Paulo. Evidentemente que aí eu não vou para o estádio naquele momento ver um jogo que está tendo aqui. Amanhã, por exemplo, vai jogar Brasil e nem me lembro com quem, porque não torço pelo Brasil. Brasil não sei o que lá pela Copa América, quase na hora que vai jogar Rio Branco aqui, Juventus, você não vai para o jogo do Rio Branco e Juventus, não adianta. A mentalidade hoje do torcedor de hoje é outra. Ele tem outras opções de lazer. Então, aí você vai manter o futebol com algumas pessoas que gostam de futebol, porque vem da família, que o pai foi isso, que o pai foi aquilo e tal. Mas é sempre o mesmo grupo de torcedores que É o mesmo grupo, o pessoal que dirige Independência em 70 é o mesmo que dirige hoje. Em 70, em 69 eu levei o Independência para jogar em Chapuri. Eu era aluno do colégio lá e era presidente da Liga, e levei o Independência. Pode perguntar ao Eugênio Mansur, foi eu que levei o Independência para jogar em Chapuri. Jogava Agrícola no gol, jogava um monte de gente. Chico Amaral, aqueles caras lá. Chico Alab, Palheta. Chico Alab, Palheta. Deca, Flávio, provavelmente. O Deca não jogava ainda, era o Chico Alab, era o Zé Augusto, era o Agrícola. Na frente era o Amaral, era o Escapulário, Bico, esse pessoal. Quando jogava em Chapuri. Isso em 69. Então, quem era o presidente da Independência? Era o Eugênio Mansur. Quem era o diretor-chefe? Era o Aragão. Quem eram os caras? Era o Moura, era o mesmo cara de hoje, Eugênio. É o mesmo cara que estão. Então eu digo que se as pessoas... Leão Braga já estava lá também. Não estava assim na frente, mas já era, né? Já devia estar ali no grupo. Então se esse pessoal falece, quem é que vai tocar? Isso parece que vai vir, a tendência é isso, é acabar. Em cada clube essa situação tem é o grupo do Elir Mansur. Elir Mansur faleceu, o Eduardo Mansur faleceu. Vê o que é o Juventus hoje. Hoje, para catar um presidente de Juventus foi difícil, pegaram o Milton. Uma bela pessoa e tudo mais, mas não é a mesma coisa que quando era o Elir Mansur, quando era o Dadinho. Quer dizer, então essa mudança é grande demais para o pessoal assim aceitar. Então o tempo passou e os dirigentes não trataram de
formar novos dirigentes? Mas é isso, não tratou e nem é no Vasco, isso é no Corinthians, é em todo canto, essa defasagem, assim, de interesse pelo quase futebol. Sempre a mesma pessoa. É a mesma pessoa, porque o futebol, aqui não, você ainda faz por amor, em alguns casos por amor, outros por gosto, não é bem amor, mas é um certo lazer que a pessoa tem, um certo hobby que a pessoa tem, é fazer aquilo, ou tirar algum proveito de alguma forma disso, continua nisso. Mas você não vê ninguém querendo ser dirigente de clube, por não ser por uma coisa dessa. Agora vê se o Eurico Miranda larga o Vasco, vê se o Márcio lá do Flamengo larga o Flamengo, vê se o pessoal do Botafogo larga o Botafogo. Sai, daqui a pouco volta. Volta, não tem jeito. Ele é o filho de alguém porque quer tirar proveito. Mas não tem ninguém assim que toque futebol com outra mentalidade, não sei, para tirar proveito. E o futebol brasileiro, todo ele, está numa tendência assim de desaparecendo. E para concluir esse assunto, o Lucílio de Busquilha, que era um árbitro que eu gostava muito pessoalmente, e com árbitro, ele me disse uma vez aqui no Hotel Chuí, onde hoje é a prefeitura, que o futebol era futebol, ele disse assim, o futebol é esporte desse século, do século XX, né? Que depois o futebol vai desaparecer, como outros esportes desapareceram. E alguém, depois falando isso, o pessoal não aceitava. Está provado que vai desaparecer. Veja o caso do Corinthians, veja o caso do Botafogo, veja o caso do Flamengo, veja os times do Rio de Janeiro e alguns times de São Paulo como estão praticamente falidos. A tendência é acabar, pode não acabar, extinguir, mas não é mais a mesma coisa. Certo, vai perder o interesse, isso de modo geral, né? Isso. Você falou duas coisas que me chamaram a atenção nessa resposta. Uma sobre essa coisa dos abnegados. E isso. O que se diz é que você é um técnico que trabalha por amor, que não ganha absolutamente nada nos clubes que você trabalha. Pelo contrário, às vezes até tira do bolso para contribuir com o clube. Isso é verdade? Do ponto de vista econômico, sim. Do ponto de vista econômico-financeiro, eu não ganho nada, mas do ponto de vista pessoal, assim, eu ganho muito. Ganho experiência, ganho amizade, ganho satisfação. Por exemplo, esse ano nós montamos um grupo de trabalho excepcional lá no Atlético. Já tínhamos feito isso em Independência nos 3 anos que a Independência foi muito bom. Depois montei um grande grupo de trabalho também no Atlético em 2002. E o ano passado na ADESE também a gente conseguiu montar um grupo bom, que depois a coisa não rendeu por outros motivos. E esse ano no Atlético a gente montou um grupo também bom. É evidente que do ponto de vista econômico eu não tenho interesse de trabalhar no futebol como treinador. Não tenho interesse econômico. Porque quanto é que um clube paga para o treinador aqui em Rio Branco? Você tem uma ideia? Eu não tenho, mas deve ser R$400. Uma faixa de R$400. Para quem vem de fora deve ser mais, né? Que para o Independência paga, que o Juventus deve pagar a polícia lá R$800, R$1.000, não sei quanto é, mas não é mais do que isso. E o Rio Branco, não sei se paga mais do que isso também não. Pode até pagar, mas muito pouco. Paga para um, talvez não pague para o outro. Que isso, na verdade, eu não trabalharia por esse valor. Se eu tivesse que trabalhar, fosse por isso aí, eu jamais iria trabalhar. Certo. Porque modéstia à parte, e graças a Deus, eu nasci do Seringal e tudo, mas eu consegui assim, estabilizar a minha vida, consegui estudar, consegui fazer concurso, consegui trabalhar. Hoje você é aposentado? Consegui me aposentar dentro da carreira de advogado da União. Fui fiscal do trabalho 13 anos, fui advogado da União, fui advogado do INSS, sou aposentado como delegado do trabalho também, incorporei o salário. Apesar de toda a evolução, o jogador de futebol ainda vive no regime semi-escravocrata? Vive. Hoje eu costumo dizer que tem esses chamados empresários do futebol, eles têm currais de jogador. Currais. Eu vou dar um exemplo bem rápido, para não tomar tempo teu. Em 2002, o Gênero de Porto Velho me mandou os 2 jogadores para jogar comigo aqui no segundo turno. Nosso campeonato lá acabou por ele, mandou 2 jogadores, um de graça. E o Batata para eu dar uma mixaria para ele. Foi quando eu conheci o Batata, que era excelente pessoa, excelente jogador. O outro que veio com ele veio de graça. Que hoje está na direita. Isso. Aí, eu ia treinar o tal de Rondon, do Piauí, os caras ficavam me ligando todo dia para eu ir para lá. Aí disse que tinha um cara que vinha do Rio, que estava decidindo entre mim e o rapaz do Rio. O rapaz do Rio vinha de graça e trazia o jogador de graça e ainda ficava lá de graça e não precisava pagar salário para o jogador. Aí esse pessoal veio do Rio, o treinador veio de graça, trazendo 22 atletas, botou em hotéis da cidade e ficou jogando lá. E daí um dia fugiu, porque deram tomo nos hotéis tudinho lá de Picos, né? Picos, de Rondon é Picos, numa cidade. E daí, cada um comprou um celular na cidade, ninguém pagou nada e foi embora. Quer dizer, os caras têm currar de jogador e quer que um ou outro progrida, né? Para que ele possa vender para a Europa, para outro lugar aí, colocar nos grandes clubes, coloca de graça jogador. Inclusive nos profissionais. Aí no Cruzeiro, que tem jogador no Cruzeiro ganhando R$3.000. Jogador daqui de Rio Branco. E está bem lá. Ainda me referindo àquela pergunta anterior, aquela resposta anterior, que eu disse que 2 coisas me chamaram a atenção. Uma, você já respondeu. A outra que você disse que não torce pelo Brasil. Você torce pela Argentina, né? A gente conversando. Por quê? Olha, se o Brasil for para a guerra com a Argentina, seguramente eu vou
defender o Brasil. Vai atirar pelo Brasil. Pelo Brasil. Agora, se for uma canção, por exemplo, eu sou o Luiz Miguel, o maior cantor do mundo para mim. E no futebol, o futebol melhor para mim é o da Argentina. Não os clubes. Pelos clubes argentinos não torço não, assim, nem me ligo. Certo. Mas a seleção da Argentina, quando entra em campo, com aquelas meias tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar do joelho, tudo com o mesmo jeito de entrar em campo, aquela elegância, aquela forma de jogar com paciência, com tranquilidade, aquele toque de bola, aquele carrinho que eles dão que não bate no adversário, só na bola. Infelizmente aquele garoto, o Jaime, estava um pouco atrapalhado naquele que fez aquele pênalti no Ronaldo, foi o único dia que eu vi, com 30 anos de futebol, um carrinho da Argentina. Fora disso, ele dá um carrinho na bola, limpo na bola, sai com a bola. É um jeito de jogar diferente. E aí que eu passei a entender como é que o torcedor sofre, como é que o cara é torcedor. Porque eu sou torcedor do Botafogo por ouvir dizer. Ouvi dizer que o Garrincha é bom, que o Zagallo é bom, que o Amarildo é bom, que o Gerson é bom, que o Didi é bom, que o Nilton Santos é bom, que o Manga é bom. Então a gente era torcedor por isso. Porque naquele tempo você só via no rádio, não é? Naquele tempo só tinha Botafogo no Rio e Santos, São Paulo. O resto era o resto. E aí eu em Chapuri era Botafogo. Tá certo? Fui Botafogo assim. Quando eu vi o Botafogo mesmo, pessoalmente, comecei a não gostar. Mas já era Botafogo. Então pronto, já tinha encarnado aqui, já tinha incorporado em mim ser Botafogo e sou Botafogo. Mas não faço a menor questão de ver o Botafogo na televisão. Tá certo? Agora a Argentina não. A Argentina eu comecei a gostar da Argentina, assim, por ouvir o Juliano no rádio. Você sofre pela Argentina? Sim, quando a Argentina entra no campo, mexe comigo, fico louco da vida. Mesmo? Entendeu? Eu sou capaz de... Já tomei 2 litros de uísque, assim. Quando a Argentina foi campeão em 78, quando o Kempis entrou na área, na prorrogação, que limpou aquela área, ele já saí correndo na mão, eu fui pra rua, nem vi o gol. Já sabia que era gol e era campeão e tudo bem. Nem a dor de cabeça do dia seguinte fez isso é uma satisfação, entendeu? Porque o futebol é assim. Tá, quando eu apitava, eu ficava indignado com o torcedor louco, aquela loucura que o torcedor faz e tudo mais. Agora você fica do Aí quando eu vejo a gente jogar, que eu sinto aquilo, eu começo a avaliar o torcedor que é por aí, né? O torcedor vai daquele rumo ali. É claro que pelo nível que eu tenho de ver no futebol, formação que eu tenho e tudo mais, não faz eu fazer bobagem, né? Sair quebrando televisão, rasgando roupa, batendo ninguém por causa da Argentina. Ainda? Não faço. Mas torço da Argentina assim muito fortemente, cegamente, e sou incapaz de me controlar. Eu tinha uma vez uma namorada, e ela é louca pelo Brasil, e como todo mundo é. E é louca por Romário, louca por Flamengo, essa papagaiada toda. E aí estava jogando Argentina e Brasil. Ela disse que eu não podia torcer pelo Brasil naquele dia. E eu fiquei quieto, pela Argentina naquele dia, eu fiquei quieto. Quando bateu o centro, o Batistuta fez um gol. Eu fiquei quieto. Aí bateu o centro, o Brasil empatou. Aí bateu o centro, o Balbo fez um gol, eu saí gritando, não teve jeito. Não dá para controlar. Olha só, nosso tempo está chegando no final. Muito obrigado por ter vindo, realmente foi uma conversa muito interessante. Obrigado, Ribamar. Muito obrigado a você pela oportunidade, né? Espero que tenha sido realmente proveitoso. Quero dar um abraço aqui na minha filha, a Márcia, na Marcela. A Márcia é argentina como eu. As minhas 2 filhas são Botafogo como eu, sendo que a Márcia é argentina também. E a Marcela é Brasil. É Brasil. Como a mãe. Como a mãe, e todas as 2 são Botafogo. Obrigado, Ribamar. Boa noite e até o próximo programa.